Fala galera, aqui quem fala é o Heitor Facini e tá começando agora mais um vídeo do Buzzer Beater. Antes de começar, você já curte e acompanha a gente nas outras redes sociais? Tá passando aqui na tela o endereço do nosso blog no Med e nossa página no Facebook. Vai lá e acompanha o trabalho porque é show de bola. Na semana passada, o Felipe falou sobre o que é o triângulo ofensivo. Você pode até conferir o vídeo aqui em cima no card. Nessa semana, o assunto será como que o Oscar quase foi parar na NBA. Você conhece essa história? Se não, continua depois da vinheta para descobrir como que aconteceu isso. A história de Oscar Schmidt com a NBA começa no ano de 1984. Para dar uma contextualizada, naquele ano, os filmes que faziam sucesso no cinema eram Indiana Jones com Harrison Ford bem mais novo do que ele está hoje, e os sucessos de Sessão da Tarde, Karate Kid, Caça-Fantasmas e Um Tira em Nova York. A distopia que George Orwell previa em seu livro acabou não se realizando, mas da mesma forma, o mundo era muito diferente do que era hoje. E o draft da NBA também era muito diferente do que era hoje. Por exemplo, sabia que naquela época não eram apenas 2 rodadas de draft? Eram 10 ao todo, com 224 jogadores escolhidos. Isso fazia com que muita gente era selecionada, nem ao menos ficava sabendo que tinha oportunidade para a NBA. E também ocasionava umas escolhas muito interessantes, como a lenda do atletismo Carl Lewis sendo selecionado pelo Chicago Bulls na posição número 208. Esse draft ficou muito famoso pelas pessoas que foram escolhidas na primeira posição. A gente teve selecionados Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Charles Barkley e John Stockton. Muitos consideram até hoje esse um dos melhores drafts de toda a história da NBA. Eu falei que a história do Oscar com a NBA começava em 1984, sabe por quê? Porque Oscar também foi selecionado naquele draft. Naquela época ele tinha apenas 26 anos, jogava no time do Juve Caserta da Itália. Mas como muita gente tenta glamorizar a escolha do Oscar pelo New Jersey Nets, não foi tão chique, tão cheia de glamour como muita gente tenta falar. Ele foi apenas a escolha 131. E como eu falei, é bem provável que naquela época ele nem tenha ficado sabendo daquela história. Ano vai, ano vem, Oscar acabou não indo pra NBA. Na verdade, se a gente pensa que hoje em dia muitas pessoas que são selecionadas na segunda rodada do draft, eles não acabam jogando pela equipe, são mandados pra D-League ou pra outros times, a gente também pode pensar que o próprio Oscar não era interessante pro New Jersey Nets naquele momento. Não que Oscar não fosse um grande jogador, mas apenas não era interessante naquele momento. Só que a chance de verdade de Oscar ir na NBA aconteceu após o Pan-Americano de 1987. A gente já falou isso num vídeo, o card tá aqui em cima, pode conferir, mas naquele ano o Oscar destruiu. Chamou a atenção de muitos jornalistas dos Estados Unidos, afinal ele venceu o próprio Estados Unidos. E um ano seguinte, em 1988, na NBA, o Miami Heat estava surgindo. A ideia de quando um time surge na NBA é de trazer um jogador que tem um impacto para chamar atenção e para ser aquela chama inicial de cada equipe. Um jornalista do jornal esportivo Sun Sentinel jogou a real. Oscar devia ser esse jogador do Miami Heat. Ele disse: tragam Oscar para Miami. Desde que ele seja a chama do nosso fogo. Enquanto esse pobre time de expansão tenta a sorte, deixa os caras tentar dele. Ele seria algo que valeria a pena ver. O nome do cara era Steve Hammer, que era um colunista da equipe. Mas isso acabou não dando certo, não tanto certo quanto eu imaginava. A teoria mais divulgada para Oscar não ir para a NBA é o fato de que jogadores que disputavam basquete profissional não poderiam representar as suas seleções em competições FIBAs. Isso acabou caindo apenas após 1988, quando liberaram a criação de Dream Teams, como dos Estados Unidos. Mas essa não foi uma das únicas razões. Talvez foi uma das menores razões para o Oscar não ter ido para a NBA. É óbvio, ele queria defender a seleção brasileira. Mas, por exemplo, na Itália, que é onde o Oscar jogava naquela época, no mesmo time que ele jogava em 1984, lembrando, o Juve Caserta, tinha um salário de $300 mil. O que poderia ser oferecido na NBA seria apenas 75 mil. Num contrato não garantido. Oscar teria exigido
uma cláusula de 40 minutos por jogo pelo menos. Outro fator que contribuiu para Oscar não ir para a NBA é o fato de que ele nunca priorizou tanto o jogo defensivo. O olheiro da NBA, Mart Blake, disse que ele nunca ia conseguir jogar na NBA, porque provavelmente em 40 minutos de jogo ele ia converter 33 pontos e o cara que ele estaria defendendo 63. Basicamente, o principal motivo para Oscar não ir é que lá ele não ia conseguir ser a estrela que ele foi em todos os times que atuam na sua carreira. Ia ser muito difícil dele ser valorizado tanto financeira quanto dentro de quadra. Pesa também o fato dele não poder jogar pela seleção brasileira? Pesa com certeza, mas como visto, não era o único fator que ocorreu isso. No início do ano, de 2017, desse ano, ele conseguiu finalmente uma homenagem. Sua camiseta foi imortalizada pelo Brooklyn Nets, time que o draftou em 1984, e assim ele também conseguiu participar do All-Star Weekend. Feita muito away entrando no evento, ele jogou alguns minutos e pelo menos jogou alguma partida na história da NBA, realmente concretizando assim o seu objetivo. Alguns fatores. Provavelmente, se o Oscar jogasse na NBA, ele conseguiria manter o seu alto nível de basquete, mas é muito difícil que ele continuaria sendo o maior cestinha de todos os tempos em jogos FIBA. O basquete da NBA é muito mais físico e não estava preparado para o seu estilo de chutes de longa distância. Não era algo tão valorizado naquela época como é hoje, mas mesmo assim, ele teria sido um grande jogador. Talvez não uma estrela, talvez não um dos melhores, mas um grande jogador com certeza. E aí galera, curtiu o vídeo? Se gostou, curte e compartilha para seus amigos. Todas suas críticas, sugestões, elogios, deixa aqui na caixa de comentários. Se liga, semana que vem eu vou explicar aqui para vocês, tentar explicar, né? Como que o Giannis Antetokounmpo é um monstro, é uma força da natureza e são poucos, praticamente nenhum jogador da NBA é comparável a ele nos dias de hoje. Se liga que semana que vem você vai poder conferir esse conteúdo. Eu espero você lá. Falou, é nóis!